sobre o círculo. Dessa vez nós vamos trabalhar com a área de círculo, do círculo e de suas partes, né? A gente pode dividir o círculo em algumas partes. Nós vamos ver algumas dessas partes e vamos calcular as suas superfícies na realidade, né? Nós vamos estudar a superfície de um círculo cuja medida a gente chama de área. Esse assunto está na página 470. Vamos nós? Veja só. Então eu tenho aqui como calcular a área de um círculo. A gente já sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, nós já vimos isso. O círculo é a parte que fica na região interna, também já vimos, essa parte que está em azul. Enquanto circunferência é só o contorno. Essa linha azul mais escura é a circunferência, enquanto o círculo é a região interna. Tá? Tem o centro, e a distância do centro até a circunferência do círculo é chamada de raio. Está aqui. Tá bem? É a distância que está em vermelho. Então, para a gente calcular esta superfície aqui, esta área, nós usamos essa fórmula aqui. A área πr ao quadrado. Veja que ela também depende do π e do raio. Assim como o comprimento. Mas não confunda. O comprimento é medida, é uma distância de, como o próprio nome diz, né? O comprimento, ou perímetro também pode ser dito assim. É uma distância linear, porque o raio está elevado a 1, né? E a área é uma distância, é uma medida superficial, porque está elevada ao quadrado, tá? Então, medida quadrada. Tá bom? Olha só o exemplo que ele deu. Qual é a área em metros quadrados? Deixa eu só subir isso aqui. Qual é a área em metros quadrados de uma mesa circular cujo raio mede 40 centímetros? De cara, nós vamos transformar esses 40 centímetros em metros quadrados. Perdão. Qual é a área em metros quadrados? Esses 40 centímetros eu vou transformar em metros, porque ele quer a área em metros quadrados. Então, para transformar centímetro para metro, basta dividir por 100. Então, 40 dividido por 100 dá 0,4. O que é que eu vou fazer? Simplesmente substituir, tá? No lugar do R, olha quem é que ele vai colocar lá? O 0,4, tá certo? Porque 0,4 é o valor do raio. Então, π vezes o quadrado de 0,4. Lembrando que primeiro você faz as potenciações, né? Então, 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4, que vai dar 0,16. E você vai multiplicar pelo π. Não esqueceram, né? Que o valor de π é sempre, quando ele não diz nada, vai ser sempre 3,14. Então, 3,14 vezes 0,16 deve dar isso aqui, certo? Estou confiando aqui nas contas do autor. Tranquilo? Então, a área é aproximadamente 0,5024 metros quadrados. Por que aproximadamente? Porque o valor de π não é exatamente 3,14, né? π é um valor transcendental, é um valor que não tem fim, né? Esse número, essa divisão não é exata, né? Do comprimento pelo diâmetro. Então, sempre é um valor aproximado. Tranquilo? Fácil desse jeito, né? A área é assim que a gente calcula. Muito bem. Existem algumas regiões da circunferência, ele já desenhou um aqui pra gente, que é preciso conhecer, tá? Veja só. A gente já sabe que tem a circunferência toda, é isso aqui, deixa eu pegar aqui essa luzinha, o laser, ó, isso aqui é a circunferência, toda ela, circunferência. Isso aqui é o centro, já vimos que isso aqui é o centro, que ele chamou de ponto O. O centro é um ponto que ele chamou de ponto O.
Aí ele marcou sobre a circunferência, ele marcou os pontos A e B. E eu achei por bem marcar o ponto M. Está aqui, o ponto M. Vocês vão já ver a razão disso. Tá? O ponto M. Então tem sobre a circunferência o ponto A, o ponto B e o ponto M. Se ele ligar do centro até o ponto A, ele tem o raio OA. Então o raio OA começa no O e termina no A. E também tem o raio, como ele chamou aqui, o raio OB, começa no O e termina no B. Quando ele faz isso, ele consegue aqui o ângulo AOB. Este ângulo aqui, certo? É o ângulo central, ângulo AOB. Só a parte que está em azul, por favor. Tá bem? Vou apagar aqui, pronto. Só a parte que está em azul é o ângulo AOB, a gente chama de ângulo central. Por quê? Porque o vértice dele está no centro do círculo. Então, o ângulo central AOB. Além disso, esta região da circunferência, que vai do ponto A até o ponto B, ou você pode também dizer do ponto B ao ponto A, chama-se arco. Arco. Então, o que é um arco? É um pedaço da circunferência, simples assim. Então, esse pedacinho ele quis começar pelo ponto A. Então, do ponto A até o ponto B, na circunferência, ele chamou de arco AB. É isso aqui. Mas também existe o pedaço que está pelo lado de fora. Ó. Começa no A, vem para cá, em cima da circunferência, passa pelo ponto M e chega no B. Então, eu tenho um arco pequeno, que ele chamou arco, que é um arquinho menor, e tem esse aqui, que é um arquinho maior. Para diferenciar, né, porque você está vendo que ambos começam no A e terminam no B. Ó, A, B, mas aqui também é A, B. Então, para diferenciar, o que foi que eu fiz? Começa no A, passa pelo ponto M e chega no B. Aí eu consigo diferenciar, tá certo? Por isso que eu chamei de arco AMB, que é o maior. Muito bem. A medida desse arco menor, do arco AB, é sempre igual à medida desse ângulo central. Então, se esse ângulo central for 2 graus, o arco também mede 2 graus. Se a medida do ângulo central for 27 graus, o arco AB mede 27 graus. Tá? Sempre o menorzinho. Tranquilo? Pronto. Esta região em azul, toda essa superfície azul, chama-se setor circular. Então, no círculo, eu tenho 2 setores. Um que é o azul, é o menorzinho, e tem o setor branco, que é o setor maior. Tá certo? É o setor circular maior. Toda a circunferência, quando eu faço esses elementos, quando eu desenho esses elementos, ela fica dividida desse jeito. Então, o que é que eu estou interessado? No setor circular, tanto o menor quanto o maior, tá certo? Normalmente a gente trabalha com o menorzinho, via de regra. O que é que você percebe? Aqui está muito parecido com a pizza, né? Se você pegar e continuar dividindo aqui, eu tenho várias fatias, né? Cada fatia dessa pizza a gente chama de setor circular. Pronto. Obviamente que você está percebendo que o setor circular é uma fração, ou seja, é um pedaço de todo o círculo. Ok? Setor circular é um pedaço do círculo completo. Então, nesse vídeo eu queria que vocês atentassem só para isso. Ok? 2 coisinhas. Área e setor circular. Tranquilo. E é isso, gente. Vou repetir. Esse vídeo você precisa compreender ou saber calcular a área de um círculo e identificar os setores circulares que um círculo contém. Só isso, mais nada. Nos vídeos que virão a gente vai fazer alguns exemplos, ok? Até mais.